Você já se perguntou por que a humanidade fala tantas línguas diferentes? Por que não nos entendemos? Por que existe tanta divisão entre os povos? A resposta está escondida em um dos capítulos mais intrigantes e mal compreendidos da Bíblia, Gênesis capítulo 11. Hoje, vamos revelar os segredos por trás da Torre de Babel. Mas não se engane, esta não é apenas uma história sobre uma torre antiga ou sobre idiomas diferentes. Esta é a revelação sobre a rebelião humana, a soberania divina e o plano oculto de Deus para a humanidade. Você vai descobrir o que realmente aconteceu naquela planície de Sinear. Porque Deus desceu para confundir as línguas. Qual era a verdadeira intenção dos construtores da torre? E principalmente, qual é o mistério da língua divina que foi perdida naquele dia? Prepare-se para uma jornada profunda pelas Escrituras. Prepare-se para ter seus olhos abertos. Prepare-se para a revelação que vai transformar sua compreensão sobre a palavra de Deus. Este é Gênesis 11, a Torre de Babel e o mistério da língua divina. Bem-vindo ao Bíblia Revelada. Antes de continuarmos com esta revelação poderosa, eu preciso te fazer um convite importante. Se você está buscando um estudo bíblico verdadeiro, profundo, que vai além da superfície e revela os mistérios escondidos na palavra de Deus, então você está no lugar certo. Se inscreva agora no canal Bíblia Revelada. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo desta jornada transformadora através das Escrituras Sagradas. Deixe seu like neste vídeo se você quer mais conteúdo assim. Comente aqui embaixo qual livro da Bíblia você gostaria que a gente estudasse em seguida. Sua participação é fundamental para que este canal cresça e alcance mais pessoas sedentas pela verdade. Estamos construindo juntos uma comunidade de estudantes sérios da palavra. Pessoas que não se contentam com explicações rasas. Pessoas que querem mergulhar fundo nos mistérios divinos. Faça parte dessa família. Inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e comente. Para entendermos a profundidade de Gênesis 11, precisamos primeiro voltar no tempo. Estamos aproximadamente entre os anos 2200 e 2100 a.C. O dilúvio já passou. A família de Noé se multiplicou sobre a terra. E é aqui que nossa história começa. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Saindo os homens do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e ali ficaram. Perceba a primeira revelação importante. Toda a terra tinha uma só língua. Não eram apenas alguns povos. Era toda a humanidade unida por uma mesma forma de comunicação. Uma língua universal. Uma língua que alguns estudiosos acreditam ser a língua original dada por Deus a Adão. E onde eles se estabeleceram? Na terra de Sinear. Esta é a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O lugar que viria a ser conhecido como Babilônia. Sim, a futura Babilônia começa aqui, em Gênesis 11. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras, e o betume, de argamassa. Disseram mais: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui está o coração da rebelião. Preste atenção nas palavras-chave. Façamos para nós um nome e para que não sejamos espalhados. Isso é importante porque em Gênesis 9, 1, logo após o dilúvio, Deus havia dado uma ordem clara: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem divina era se espalhar, povoar toda a terra. Mas o que os homens fazem? Exatamente o oposto. Eles se reúnem em um só lugar, constroem uma torre para fazer um nome para si mesmos, e deliberadamente desobedecem à ordem de Deus. Esta não é uma simples história de construção. É uma história de rebelião organizada. É a humanidade dizendo: não precisamos de Deus. Faremos nosso próprio nome. Construiremos nosso próprio caminho até os céus. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Observe esta declaração poderosa de Deus: o povo é um,
e todos têm a mesma língua, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus reconhece o poder da unidade humana. Quando a humanidade está unida em propósito e comunicação, ela é capaz de realizar qualquer coisa. Mas neste caso, a unidade era para o mal, para a rebelião, para a independência de Deus. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E assim aconteceu. Deus desceu, confundiu as línguas, e a humanidade foi dispersa. Babel significa confusão. O lugar que deveria glorificar o homem se tornou o símbolo da confusão humana. Agora vamos mergulhar nas revelações ocultas deste capítulo. Vamos entender o que Deus realmente está nos dizendo através desta narrativa. A primeira grande revelação é esta: a unidade não é sempre boa. Nós somos ensinados que devemos buscar a unidade, mas Babel nos mostra que unidade sem Deus, unidade em rebelião, unidade com propósitos errados, é perigosa. Os homens estavam unidos, sim, mas unidos em desobediência, unidos em orgulho, unidos em fazer um nome para si mesmos ao invés de glorificar o nome de Deus. Isto nos ensina algo profundo sobre nossos dias. Não é qualquer unidade que devemos buscar. É a unidade no Espírito, na verdade, na submissão a Deus. Unidade sem Deus é Babel. É confusão disfarçada de harmonia. Note a palavra nós repetida 3 vezes. Façamos para nós, edifiquemos para nós, façamos para nós um nome. Tudo centrado no homem. Nada centrado em Deus. A Torre de Babel não era apenas uma construção física. Era uma declaração de independência. Era a humanidade dizendo: não precisamos esperar que Deus nos abençoe. Não precisamos depender dele. Vamos construir nosso próprio caminho para os céus. E aqui está uma revelação profunda. Toda vez que tentamos construir nosso caminho para Deus baseado em nossos próprios esforços, estamos repetindo Babel. Toda vez que buscamos fazer um nome para nós mesmos ao invés de glorificar o nome de Deus, estamos construindo torres de Babel em nossas vidas. A religião falsa é sempre uma torre de Babel. São homens tentando alcançar o céu por seus próprios méritos, suas próprias obras, sua própria justiça. Mas a verdade bíblica é o oposto. Não é o homem que sobe até Deus, é Deus que desce até o homem. Aqui está uma das revelações mais profundas de Babel. Deus desce. Os homens tentam subir, mas Deus desce. E perceba a ironia divina. Eles construíram uma torre cujo topo chegue até aos céus. Mas a torre era tão insignificante que Deus teve que descer para vê-la. Todo o esforço humano, todo o orgulho, toda a tecnologia da época. E Deus precisa descer porque a torre é pequena demais para ser vista do céu. Esta é a natureza de todo esforço humano sem Deus. Parece grande aos nossos olhos, mas é insignificante diante da eternidade. Podemos construir impérios, torres, nomes, reputações, mas tudo isso é tão pequeno que Deus precisa descer para ver. E a outra revelação aqui: Deus sempre desce. Deus desceu em Babel. Deus desceu no Sinai. Deus desceu em Belém quando Jesus nasceu. Deus desceu no Pentecostes quando o Espírito Santo veio. A salvação não é o homem subindo até Deus. É Deus descendo até o homem. Jesus desceu dos céus. Jesus desceu à cruz. Jesus desceu ao túmulo. E depois ressuscitou em glória. Esta é a verdadeira ponte entre o céu e a terra, não uma torre de tijolos em Babel. Aqui está o mistério da língua divina. Deus reconhece que quando a humanidade compartilha uma língua comum, não há limites para o que pode fazer. A linguagem é poder. A comunicação é poder. Por quê? Porque a língua não é apenas uma ferramenta de comunicação. A língua é a expressão do pensamento, da cultura, da identidade. Quando todos falam a mesma língua, todos pensam de forma similar, todos compartilham os mesmos valores, todos podem conspirar juntos. Deus não estava com medo da torre. Deus estava preocupado com o que viria depois da torre. Se a humanidade permanecesse unida em rebelião,
com uma só língua, o pecado se multiplicaria sem limites. A corrupção se espalharia como fogo. Esta é uma revelação sobre a natureza humana após a queda. Deixada por si mesma, unida em rebelião, a humanidade não tem limites para o mal que pode fazer. A história prova isso. Os maiores males da humanidade aconteceram quando povos inteiros se uniram em ideologias malignas. Agora chegamos ao coração da revelação de Babel. A confusão das línguas não foi um castigo cruel. Foi um ato de misericórdia divina. Deixe isso penetrar em seu coração. Deus confundiu as línguas para salvar a humanidade de si mesma. Se todos permanecessem unidos em rebelião, a degeneração moral seria completa e irreversível. Ao espalhar a humanidade e dividir as línguas, Deus criou barreiras naturais contra a propagação universal do mal. Ele desacelerou o pecado. Ele deu tempo para que, através das gerações, sementes de verdade pudessem ser plantadas em diferentes culturas. E há algo mais profundo aqui. Deus usa uma trindade de ação. Ele diz: desçamos e confundamos. Plural. Isto sugere a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos na intervenção divina. A mesma Trindade que disse façamos o homem à nossa imagem em Gênesis 1, agora diz desçamos e confundamos. Deus sempre age em perfeita unidade trinitária. Aqui está uma revelação que conecta Antigo e Novo Testamento de forma impressionante. Em Babel, Gênesis 11, Deus confunde as línguas e dispersa a humanidade. Mas em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce e os discípulos começam a falar em outras línguas, e cada um ouve em seu próprio idioma. Você percebe? Babel é revertido em Pentecostes. Em Babel, uma língua se torna muitas, e a humanidade é dividida. Em Pentecostes, muitas línguas se tornam uma mensagem unificada, o Evangelho de Jesus Cristo. A confusão de Babel é desfeita pela unidade do Espírito. Babel dispersou a humanidade em julgamento. Pentecostes reuniu a humanidade em graça. Babel foi a consequência da rebelião. Pentecostes foi o resultado da redenção. E há mais, em Babel, os homens tentaram construir uma torre para alcançar o céu. Em Pentecostes, Deus envia o Espírito Santo do céu para alcançar os homens. Babel era a tentativa humana de subir. Pentecostes é a graça divina descendo. Eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles queriam ser lembrados. Eles queriam glória. E qual nome eles receberam? Babel. Confusão. O nome deles se tornou sinônimo de fracasso, de orgulho, de rebelião julgada. Toda vez que tentamos fazer um nome para nós mesmos, terminamos com Babel. Toda vez que buscamos nossa própria glória ao invés da glória de Deus, construímos torres que desmoronam. Mas há um nome que permanece para sempre. Há um nome que é acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Os construtores de Babel queriam um nome que durasse. Mas o único nome que dura é o nome de Jesus. Este é o nome que salva. O nome que liberta. O nome que tem poder sobre toda língua, toda nação, toda tribo. A última revelação profunda de Babel é esta: o que parece ser castigo é na verdade o cumprimento do plano original de Deus. Lembre-se, Deus havia ordenado em Gênesis 9, 1, que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra. Os homens desobedeceram e se concentraram em Sinear. Então Deus forçou o cumprimento de sua ordem através da confusão das línguas. Você vê a soberania de Deus aqui? Mesmo a rebelião humana não pode frustrar os planos divinos. Deus usa até mesmo nossa desobediência para cumprir seus propósitos eternos. E há uma promessa aqui, um dia, Apocalipse 7, 9. Nos mostra uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, reunidas diante do trono de Deus. Babel espalhou as nações. Cristo reúne as nações. Babel dividiu as línguas. O céu unirá todas as línguas em adoração. O que começou em confusão terminará em glória. Agora precisamos trazer Gênesis 11 para dentro de nossas vidas. O que Babel nos ensina hoje?
Como esta revelação transforma nossa caminhada com Deus. Você está construindo torres de Babel em sua vida? Está tentando fazer um nome para si mesmo? Está buscando sua própria glória ao invés da glória de Deus? Talvez seja sua carreira. Talvez seja sua reputação nas redes sociais. Talvez seja seu ministério. Talvez seja até sua vida religiosa, fazendo obras para ser visto, para ser admirado, para construir seu próprio nome. Deus não precisa de suas torres. Deus quer seu coração. Pare de tentar alcançar o céu com seus próprios esforços. Aceite que Deus já desceu até você em Jesus Cristo. Babel nos ensina que Deus é soberano sobre todos os planos humanos. Você pode planejar, pode construir, pode trabalhar, mas no final, é a vontade de Deus que prevalece. Isto não é desânimo. É libertação. Você não precisa carregar o peso de fazer tudo acontecer. Você não precisa controlar tudo. Submeta seus planos a Deus. Construa com Deus, não contra Deus. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Seus planos podem falhar, mas os planos de Deus nunca falham. Em Babel, a língua foi usada para conspirar contra Deus. No Pentecostes, as línguas foram usadas para proclamar as maravilhas de Deus. Como você está usando sua língua? Suas palavras constroem ou destroem? Suas conversas glorificam a Deus ou exaltam o homem? Você usa sua comunicação para espalhar o Evangelho ou para promover a si mesmo? Tiago 3, 9 e 10. Nos adverte: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Não convém que de uma só boca proceda bênção e maldição. Sua língua deve ser um instrumento de adoração, não de rebelião. Babel nos mostra que existe unidade errada, unidade em rebelião. Mas a Bíblia também nos chama para a unidade certa, unidade no Espírito, na verdade, em Cristo. Efésios 4, 3. Nos exorta: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não busque unidade a qualquer custo. Não comprometa a verdade em nome da harmonia. Busque a unidade que vem de cima, a unidade que honra a Deus, a unidade que é centrada em Cristo e fundamentada na palavra. Estas são as lições de Babel. Estas são as revelações que Deus quer gravar em seu coração hoje. Eu tenho um presente especial para você que assistiu até aqui e está realmente comprometido em estudar a palavra de Deus profundamente. Eu preparei um e-book completo com os estudos de Gênesis. É um estudo aprofundado, contexto histórico e aplicações práticas. Este material vai te ajudar a entender desde a criação do mundo até os eventos que antecederam a Torre de Babel que estudamos hoje. O estudo por escrito é um guia completo para você ter sempre em mãos, estudar, revisitar e aprofundar seu conhecimento das Escrituras. Eu quero que você tenha acesso a este conteúdo transformador. Para baixar seu e-book, é muito simples. Vá até o primeiro comentário aqui embaixo deste vídeo. Lá você vai encontrar o link direto para download. Clique, baixe e comece já sua jornada ainda mais profunda pelo livro de Gênesis. Não perca esta oportunidade. Vá agora no primeiro comentário e continue estudando a palavra de Deus com excelência. Este material vai revolucionar sua compreensão das Escrituras. Babel marcou o fim de uma era. A humanidade foi espalhada. As línguas foram confundidas. O projeto humano foi interrompido. Mas Deus não havia terminado. Enquanto as nações se dispersavam em confusão, Deus estava preparando um plano. Um plano que mudaria a história da humanidade para sempre. No próximo vídeo, vamos estudar Gênesis 12. E aqui começa uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia, o chamado de Abraão. Você vai descobrir como Deus escolheu um homem de uma terra pagã. Como Deus fez promessas impossíveis a este homem. E como através deste único homem, todas as nações da terra, as mesmas nações que foram espalhadas em Babel, seriam abençoadas. Gênesis 12. É a resposta de Deus para Babel. É o início da história da redenção. É onde a promessa do Messias começa a tomar forma. Você não pode perder o próximo vídeo, Gênesis 12,
o chamado de Abraão e a promessa que mudou o mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos na próxima revelação. Que Deus abençoe você ricamente. E que a palavra de Deus continue transformando sua vida. Este foi Bíblia Revelada. Até a próxima.